parâmetros que a gente vê essa classificação de relevância. Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é o que é a relevância, né? A relevância, ela é uma classificação e, como o Augusto falou, ela foi permitida pela primeira vez pelo Decreto 6640. E então a gente usa esse decreto foi a primeira legislação que traz essa ideia da classificação de relevância. Então, hoje em dia, como que a gente avalia a relevância de uma cavidade? Toda a metodologia, os parâmetros, eles estão na Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente, número 2 de 2017. Então, nessa legislação, a gente tem todos os parâmetros que devem ser considerados para fazer essa classificação. Todas as cavidades necessitam da classificação de relevância. Se a gente pensa no âmbito ali do licenciamento ambiental, a gente pode direcionar essa classificação de relevância para aquelas cavidades que vão sofrer algum tipo de impacto real ou potencial, então, causada, né, pelo empreendimento. Então, por exemplo, uma caverna que vai ser suprimida, ou uma caverna que eu não consiga mitigar ou fazer o controle dos impactos previstos. Então, é nesse caso que o estudo de relevância se faz mais necessário. E também para as cavernas que eu vou compensar, né? Se eu tenho que compensar a caverna, eu tenho que fazer o estudo de relevância para essa caverna. Um ponto interessante que a gente tem que pontuar é que quando que o órgão ambiental ele cobra o estudo de relevância. Isso vai depender muito do órgão ambiental licenciador. Então, a gente tem cenários diferentes para todo o Brasil. Então, algum órgão ambiental de algum estado pode pedir o estudo de relevância na fase da LP, alguns na fase da LI. Então, isso vai variar de acordo com o órgão licenciador. Então, eu sugiro que vocês avaliem, né, que se alguém for fazer o estudo de relevância, avalie caso a caso. Bom, então, explicando de forma geral como que a metodologia funciona. Basicamente, a relevância é uma análise comparativa. Então, eu pego aquela caverna, ou aquele grupo de cavernas que eu estou estudando, e comparo os atributos em duas escalas de trabalho. A escala regional, que é a unidade espeleológica, e a escala local, que é a unidade geomorfológica. Então, a escala regional é uma área que tem uma homogeneidade em relação à litologia, em relação às formas de relevo, aos processos de formação, e a gente pode definir, a gente pode mapear essas zonas. Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, por exemplo, o Cacho Lagoa Santa, o Quadrilátero Ferrífero, são unidades espeleológicas muito conhecidas. Na escala local, é um mapeamento realmente naquele espaço geomorfológico, né? naquela paisagem ali bem local. Então, eu considero serras, eu considero compartimentos topográficos do relevo, e tudo isso eu utilizo para delimitar a escala local. Um ponto importante é que essa escala local, ela deve abranger as áreas de influência, ou inicial, aquelas que a gente delimitou, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e ela tem que ter também uma continuidade espacial. Bom, então, como eu falei, se a gente considera que a relevância, a classificação de relevância, é um estudo comparativo, então não é difícil da gente imaginar que o conhecimento da área e a experiência do técnico, eles vão ser fundamentais para a qualidade do estudo. Então, quanto maior for o conhecimento da área e a experiência do técnico, melhor vai ser o estudo. Então, são elementos ali diretamente proporcionais. Eu gosto muito de usar um exemplo, que é a questão, sei lá, uma pessoa que nunca foi na caverna vai fazer um estudo de relevância. Então, ela vai chegar na caverna e tudo para ela vai ser uma coisa rara. Então, ela não conhece as outras cavernas que estão naquele cenário, naquele ambiente. Então, por isso, para essa pessoa que não conhece, que não tem experiência, tudo vai ser raro. Então, acaba que a qualidade do estudo é prejudicada por causa disso. Então, a experiência do técnico é muito importante, no final das contas. Bom, o diagnóstico espeleológico, ele é baseado em visitas de campo, né? O campo é fundamental, a caverna. Então, todas as
cavernas, elas são todas as cavidades, e nessa ficha a gente analisa a geologia, a hidrologia, os depósitos químicos e clásticos, as formas também, elas são muito importantes, né, porque elas podem ser testemunho de processos espeleogenéticos. Então, a inserção também é muito importante, né, como a caverna está inserida no contexto ali da paisagem. Então, todos esses parâmetros nos ajudam a caracterizar as cavernas, né, são dados básicos que a gente tem que considerar quando a gente faz um campo para esse tipo de estudo. Oi, pessoal, aqui é a Lígia, eu sou bióloga e eu vou explicar um pouquinho a parte da metodologia que trata, né, os critérios bióticos de relevância. Bom, como o André comentou, a relevância nada mais é do que uma comparação, né, entre os atributos. E para que a gente consiga classificar esses atributos, a gente precisa de elaborar um diagnóstico espeleológico, tanto com as características físicas quanto com as características bióticas das cavidades. Então, toda essa metodologia que a gente está explicando aqui para vocês hoje é uma metodologia que está explicada, né, na IN2 de 2017, que é a legislação que rege os estudos de relevância. Para que a gente consiga elencar e classificar esses atributos da relevância, a gente precisa de fazer os diagnósticos. E esses diagnósticos nada mais são do que a caracterização desses ambientes. Para que a gente faça qualquer coleta biológica, né, dentro das cavidades, a gente precisa de uma autorização do órgão ambiental. Então, o primeiro passo para fazer relevância é solicitar junto ao órgão ambiental licenciador a autorização de coleta, conservação e captura do material biológico. A partir daí, a gente vai para campo, as equipes vão para campo. Na parte de bio, sempre vão 2 biólogos, normalmente especialistas, né? Um especialista em coleta de invertebrados e o outro especialista em morcegos. E os demais vertebrados, na verdade, a gente não realiza coleta, né? A gente captura, faz as fotos e acaba tratando a identificação por foto mesmo, assim. Além disso, a gente realiza a coleta, coloca nos potinhos, traz para o laboratório da CARST, e a gente faz a triagem do material em grupos, né, mais supra-específicos, e encaminha esse material para especialistas que vão realizar toda a identificação do material. É importante comentar que a legislação ela prevê que sejam feitas sempre 2 coletas. E essas coletas, elas têm que ser feitas uma no período úmido e uma no período seco. Então, toda relevância precisa que seja feita 2 idas nas cavernas para que seja feita a coleta do material biológico. Pode passar. Bom, então, sou eu de novo. Então agora a gente vai falar um pouquinho de como fazer a classificação de relevância, né? Eu dividi em 3 grupos. Então tem as cavernas com desenvolvimento linear menor que 5 metros, eu posso fazer uma classificação um pouco mais simplificada, utilizando o artigo 12 da IN2 lá de 2017. Então eu analiso esses 4 atributos. Se a caverna não tem nenhum esses atributos, ela já é considerada de baixa relevância. Então, se a caverna não tem zona fótica, se ela não tem destacada relevância histórico-cultural e religiosa, se ela não tem presença de depósitos químicos, clásticos ou biogênicos de significado valor científico, cênico ou ecológico, ou se ela não tem nenhuma função hidrológica expressiva para o sistema kárstico, ela já é de baixa relevância. Então, é uma classificação um pouco mais simplificada. Para as cavidades maiores que 5 metros de desenvolvimento linear e para aquelas que eu encontrei um desses atributos, eu tenho que analisar os atributos, primeiramente, de relevância máxima. Então, a gente tem 11 atributos, a gente vai falar depois um pouco de todos esses, né, um a um, mas no de relevância máxima, se a caverna tem
um desses elementos ela já é de máxima relevância. Então, isso a gente vai comentar um pouco mais nas apresentações seguintes. E aí, a outra forma de classificar, né, para os demais graus de relevância, baixo, médio e alto, a gente tem um sistema de pontuação. É um pouco complicado esse sistema, eu vou tentar explicar de uma forma um pouco mais simples, dando alguns exemplos. Então, o que a IN faz? A IN pega vários atributos, né, que são considerados para fazer a relevância, e ela organiza esses atributos em grupos de atributos. Então, por exemplo, se eu tenho atributos de hidrologia, eu pego a IN pegou todos esses atributos e juntou no grupo de atributos relacionado à hidrologia. Então, cada atributo ele tem uma importância, ele tem uma contribuição para a pontuação do grupo de atributos. Então, nesse exemplo aí que eu dei, tem um atributo A, que tem uma contribuição de 50%, e como só tem 2, né, o atributo B também tem uma contribuição de 50%. Além disso, cada atributo tem classes, que têm os seus respectivos pesos. Então, no exemplo aí, eu tenho a classe A, o atributo A da classe 1, classe 2, e tem os pesos. O valor final do grupo de atributos vai ser a multiplicação do peso pela contribuição. Se esse valor for maior que 90, o grupo de atributos, ou seja, a pontuação do grupo de atributos, é considerado minimamente significativo pela metodologia lá da IE. Então, eu vou dar um exemplo. Então, eu fui lá numa caverna, fui estudar a caverna e tal, estou avaliando esse grupo de atributos X aí. Para o atributo A, eu inseri a caverna na classe 1. E para o atributo B, eu também inseri a caverna na classe 1. Então, eu faço a conta. 3 vezes 50, que é a contribuição do atributo A, mais 3 vezes 50, que é a contribuição do grupo B. E aí eu tenho um valor de 300. Então, 300 é maior que 90, então o grupo que eu estou analisando é minimamente significativo. Continuando o sistema de pontuação, a gente tem... a IN ela determina 8 grupos de atributos na escala local e 4 grupos de atributos na escala regional. Então, a quantidade de grupos importantes, ou seja, a quantidade de grupos que tem uma pontuação maior que 90, ele vai me dar importância nas duas escalas de análise, na escala regional e na escala local. Então, essa tabela que está apresentada aí é o anexo 3 da IN, e ele traz essa informação para a gente. Então, se eu tenho 4 a 8 atributos no enfoque local, né, na escala local, então eu tenho uma importância acentuada. Então, se eu tenho de 1 a 3 no enfoque local, eu tenho significativo. Se eu não tenho nenhum na escala local, eu tenho uma importância baixa. Então, por exemplo, eu peguei, né, a caverna lá, analisei os atributos, todos os atributos, os grupos de atributos, e ao final, essa caverna na escala local, ela tem 3 grupos... ali está errado, na verdade, né? Eu vou colocar outra pontuação, 5. 5 grupos de atributos significativos na escala local. Então, ele vai ter uma importância acentuada. Ali está errado, tá? Se fosse 3 grupos, seria importância significativa. Desculpa aí o erro. E na escala regional, já é difícil, né? Eu ainda cometo esse erro, vocês vão ficar todos confusos. Na escala regional, se a gente tem um grupo de atributos significativo, nessa escala de análise, a gente tem a importância significativa. E aí a gente chega na classificação final, não acabou. O anexo 4 lá da IN traz essa organização e eu vou ter o resultado final da relevância dependendo da importância nos 2 enfoques. Então, naquele exemplo que eu dei lá, se a importância for acentuada na escala local e significativa na escala regional, a caverna vai ser de relevância alta. Então, basicamente, a metodologia de pontuação que a gente usa para as cavidades é essa. Bom, então agora que a gente sabe todas as formas, né, a metodologia para se fazer a relevância e para a gente saber o grau de relevância, agora a gente vai entrar nos atributos. Então, quais são os atributos que realmente dão importância para a cavidade? Então, considerando ali os atributos de relevância máxima,
A gente tem gênese única ou rara, ou seja, aquela caverna que tem algum processo genético ou evolutivo diferente das demais daquela região. Por isso que é importante realmente a gente ter a questão da experiência, né, o que foi comentado anteriormente. Morfologia única, ou seja, uma caverna que tem alguma feição morfológica diferenciada, daquelas que a gente vê na escala regional, na escala local, naquela litologia de inserção, que também pode variar dependendo da litologia. Dimensões notáveis. Bom, como que a gente calcula dimensões notáveis? A gente tem que pegar todas as cavernas que tem na minha escala regional e local, e eu tenho que montar um banco espelhométrico. Então, nesse banco espelhométrico, eu tenho que ter os valores de pH, né, projeção horizontal, tem que ter o desnível, tem que ter área, tem que ter volume. E aí, a partir desses dados que eu tenho para todas as cavernas, nas minhas escalas, eu faço uma conta, eu tiro a mediana. Então, eu organizo todos os dados, né, de cada parâmetro e tiro ali o valor central. Isso é a minha mediana. Para saber o valor de referência, para eu saber se ela tem dimensão notável, eu multiplico a mediana por 8. Então, mediana vezes 8 é igual ao valor de referência de cada parâmetro para eu saber a dimensão notável. Então, essa análise que eu faço, considerando as cavernas, né, da escala regional e local, para saber se a caverna tem uma dimensão notável nos atributos espelhométricos que a gente considera. Espeleotemas únicos. A gente sempre considera a litologia de inserção, né? Então, às vezes, um espeleotema ele vai ser muito comum em algum tipo de litologia, enfim, depende muito da questão da litologia. Cavidade de testemunho. A cavidade de testemunho, o próprio nome diz, né? Ou seja, é uma cavidade que ela é o único resquício, o único testemunho de um processo paleoambiental ou um processo raro, que é só ela ali que tem como resultado desse processo. A cavidade de testemunho também, ela é utilizada quando a gente está falando de cavidade de compensação. Então, eu tenho que suprimir uma caverna e tenho que compensar com outra. Essa outra que eu usei para compensar, eu tenho eu tenho que essa outra caverna que eu tenho que compensar, ela vira uma cavidade de testemunho. Ela não pode ser impactada, entendeu? Então, também nesses casos, essa caverna que eu vou usar para compensação é uma cavidade de testemunho. E a destacada relevância histórico-cultural ou religiosa, ela é um atributo relacionado aos aspectos arqueológicos. Quem pode definir a destacada relevância histórico-cultural é o arqueólogo. Então, o arqueólogo que faz esse tipo de estudo, tá? E aí eu quero chamar a atenção nesse tópico, porque ela tem que ter destacada relevância histórico-cultural. Então, não basta a gente ter o artefato lá, a pintura rupestre. O arqueólogo ele tem que considerar que ela tem uma destacada relevância histórico-cultural ou religiosa. Então, essa análise ela é exclusiva do arqueólogo. Bom, pessoal, entrando nos atributos biológicos de relevância máxima, só voltando um pouquinho. Então, a equipe foi a campo, coletou o material biológico todo da caverna, fez todas as anotações, né, coletou todos os dados pertinentes aos critérios bióticos, recursos, interações ecológicas, tudo que é observado dentro das cavernas. Esse material ele é encaminhado para especialistas, então nós temos parcerias com especialistas dentro de universidades que realizam as identificações do material. Esse material retorna desses especialistas, a gente faz, né, uma tabulação de todos esses dados, e aí a gente vai ter uma lista de espécies e vai ter uma tabela de dados de tudo que foi coletado em cada cavidade. E aí a gente começa a avaliar os atributos biológicos. Né? Então, o primeiro atributo de relevância máxima que consta na IN é o abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies animais em riscos de extinção constantes em listas oficiais. Então, a gente
né, diante da lista de espécies que a gente tem ali, do que foi observado e coletado dentro das cavernas, a gente verifica as listas oficiais da IUCN, as listas brasileiras, as listas estaduais, dependendo do estado em que aquele material foi coletado, e verifica se tem alguma espécie que foi coletada que está em risco de extinção. Se tiver, a cavidade automaticamente se torna de máxima relevância. O segundo critério é o hábito essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de troglóbios endêmicos ou relictos. Bom, o que é troglóbio? Troglóbio, entrando na biologia da palavra tróglos, caverna, bios, vida, são espécies de animais que vivem unicamente e exclusivamente em ambientes cavernícolas, ambientes subterrâneos. Então, são animais que muitas das vezes eles têm características específicas, né, físicas específicas, que determinam que aquele bicho só vive ali, em zonas de muita oligotrofia, ou seja, pouquíssimos recursos, ambientes que não têm iluminação, e muitas das vezes esses animais eles apresentam algumas características físicas que são apêndices alongados, a ausência de olhos, a falta de pigmentação, tudo isso, né, e observando também a biologia do bicho, a gente caracteriza um troglóbio. E esse item, que é o hábito essencial, são aonde os troglóbios são coletados. Então, se a gente coleta animais, espécies troglóbias, que são endêmicas, ou seja, só pertencem àquela unidade geomorfológica, àquela região, né, ou relictos, então essas cavidades, elas também se tornam automaticamente de máxima relevância. Aí o quarto critério trata do hábitat de troglóbio raro. Como que a gente determina se aquela espécie de troglóbio é rara, né? Então, houve um workshop em Belo Horizonte, em 2010, de troglóbios raros, e esse workshop determinou alguns critérios em que a gente enquadra essas espécies como raras. Então, são animais que foram coletados em até 3 cavidades, ela é um troglóbio raro. Se esses animais foi coletado somente um espécime, né, só um indivíduo em cada caverna, mesmo que seja de mais do que 3 cavernas, ele também é um troglóbio raro. E também, se essas cavidades elas estão dentro de um raio de 500 metros. Então, se os troglóbios foram coletados em cavidades que estão dentro de um raio de 500 metros, também é um troglóbio raro. E isso também eleva a cavidade para relevância máxima. O outro critério é interações ecológicas únicas. Então, como eu comentei, o pessoal, né, a equipe de biólogos vai na cavidade, avalia todas as interações ecológicas que tem ali. Então, normalmente, a gente verifica vários tipos de interação, né? A gente vê predação, a gente vê características reprodutivas, diversos processos, né, ecológicos. E quando aquilo é classificado como único, isso depende muito de literatura, isso depende muito da experiência da equipe, né? Isso daí é avaliado como interação ecológica única e também eleva a cavidade para relevância máxima. Tudo bem? Bom, então aqui... Pode falar, André. Desculpa, Lígia. Não, é você. Desculpa. O que acontece? A IN 2017, ela agrupou os critérios, né, de atributos, na verdade, dentro desses grupos. Um pouco antes. E esses grupos, eles avaliam tanto no enfoque local quanto o enfoque regional. Então, igual eu comentei, a gente está fazendo comparações entre os dados das cavernas nesses contextos, tanto locais quanto regionais. Então, para cada um desses grupos, a gente tem os atributos que a gente faz a classificação. Então, a gente tem o ecossistema, o grupo de atributos de ecossistema cavernícola, a gente tem o grupo de atributos de ocorrências de espécies, de sedimentação química e clástica, de hidrologia, de espeleometria, de interesse científico, geossistemas e histórico-cultural.
O primeiro deles é o ecossistema cavernícola. Né? Então, dentro do grupo do ecossistema cavernícola, a gente tem os atributos referentes aos aspectos bióticos. E o primeiro deles é a presença de populações estabelecidas de espécies com função ecológica importante. Importante, eu esqueci de comentar que esses atributos já não são mais de máxima relevância. Esses atributos vão, se a cavidade não teve nenhum daqueles atributos de máxima relevância, a gente avaliando, né, esses atributos dos grupos, a gente vai chegar ao final na avaliação como de baixa, média ou alta relevância. Então, o primeiro deles, que é a presença de populações estabelecidas de espécies com função ecológica importante, a gente avalia muitas das vezes a presença de quirópteros, né, de morcegos que tenham função ecológica importante, que são, né, de acordo com os conceitos da IENE, as espécies de quirópteros frugívoras, insetívoras e nectarívoras, e, né, por serem polinizadores, dispersão de sementes, enfim. Então, se houver qualquer uma dessas espécies observada, capturada ou coletada nas cavidades, a gente tem que atribuir a presença desse atributo. Também tem a presença da população excepcional em tamanho. Bom, o que é presença de população excepcional em tamanho? Né? Normalmente, uma população de formigas pode ter 100, 200, 500 indivíduos, que não seria uma população excepcional em tamanho. Mas, ao mesmo tempo, se você vê uma população de morcegos carnívoros, por exemplo, crotópteros, né, que tem normalmente populações pequenas, você vê uma população de 300 morcegos, de muitos bichos, então isso pode ser uma população excepcional em tamanho. Não necessariamente 300, tá, pessoal? Eu tô levantando hipóteses aqui. Então, cada espécie, ela tem uma característica, né? Normalmente se agrupam em X indivíduos, e quando a gente observa que tem um número muito acima daquilo que é o normalmente observado, isso deve ser caracterizado como presença de população excepcional. Bom, a gente também entra na constatação do uso das cavidades por aves silvestres como local de nidificação. Então, muitas das vezes, a gente verifica ninhos dentro das cavernas, e não necessariamente ninhos bonitinhos, né, de bichos, de aves, beija-flores, igual tá aí, de outras aves. A gente vê ovos ou cascas de ovos no chão, né? Muitas das vezes alguns animais não fazem o ninho propriamente dito, mas eles simplesmente utilizam aquele ambiente como um local de nidificação. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Constatação de uso da cavidade por espécies migratórias, já disse, né? Já se explica, que é a verificação de espécies migratórias dentro da cavidade, né? Seja de aves, às vezes tem morcegos mesmo, migratórios, e eu confesso que até o momento eu ainda não observei esse tipo de espécie dentro de cavidades aqui no Brasil. População residente de quirópteros. E aqui a gente trabalha uma questão temporal mesmo. A gente vai na cavidade 2 vezes, né? A gente vai na estação úmida e a gente vai na estação seca. Então, se a gente avalia que aquela mesma espécie estava na cavidade, né, esteve presente na cavidade, tanto nas 2 estações, a gente deve caracterizar, talvez, aquilo como uma população residente de quirópteros. Ela realmente, de fato, está utilizando a caverna como seu meio de vida. Pode passar. E o segundo grupo é o de ecossistema cavernícola. O primeiro critério, né, seria a presença de composição singular da fauna e a presença de singularidade dos elementos faunísticos da cavidade. São critérios que um pouco se misturam. A presença de composição singular seria algo muito específico da fauna que acontece ali dentro da caverna. Né? E também a presença de singularidade dos elementos é algo também que se destoa do restante das cavidades. Então, a gente muitas das vezes faz análises estatísticas da composição da fauna de cada cavidade e avalia esses 2 atributos basicamente nesse sentido. A gente também tem que trabalhar a riqueza de espécies.
a riqueza de espécies nada mais é do que o número de espécies que é contabilizado ali dentro das cavidades nas duas campanhas de campo, né? Então, a gente avalia essa riqueza de espécies, a gente também utiliza análises estatísticas, né, índices de diversidade e riqueza, para poder verificar se aquela riqueza é uma alta riqueza de espécies, é uma média riqueza de espécies ou é uma baixa riqueza de espécies. Lembrando que isso também é uma comparação entre a riqueza de espécies de outras cavidades, principalmente no âmbito do contexto local. A legislação, ela pede que seja avaliada as cavidades no contexto local. E se a gente não tem dados de coletas em cavidades no contexto local? Então, a legislação fala que a gente pode utilizar do contexto regional. Ah, mas e se a gente não tem coletas nas cavernas regionais? Então, usa aquilo que você tem, né? Então, a gente continua fazendo as avaliações dentro daquilo que... Por isso que é importante, às vezes, a gente ter um banco de dados organizado, rico, né? E quanto maior a quantidade de dados que a gente tem, mais fidedigna é essa riqueza de espécies e essa diversidade de espécies. A diversidade a gente também avalia, tal qual a gente avalia a riqueza de espécies, utilizando índices de diversidade e também comparando cavidades no contexto local. Se não houver o contexto local, utiliza o regional. Pode passar. E ainda no contexto da ocorrência de espécies, a gente avalia os critérios de presença de táxons novos, ou seja, a gente coletou aqueles animais, encaminhou para o especialista e o especialista falou, opa, isso daqui é uma espécie nova. O especialista nos informa que aquilo é uma espécie nova e a gente também tem que pontuar, né, a presença desse atributo aqui. Qual que é a importância disso? A legislação, atualmente, ela não permite que seja suprimida uma caverna que tenha táxons novos coletados nela, né? No entanto, se esse táxon novo for descrito, ou se houver esse táxon novo distribuído em diversas cavidades, né, se esses caracteres se repetirem em outras cavidades, pode ser que o licenciamento ambiental permita a supressão dessas cavidades. Então, é muito importante que a gente esteja sempre atento à questão dos táxons novos, né? Primeiro, para ampliar o nosso conhecimento de biologia de cavernas, quanto para evitar, né, qualquer intervenção em algo que a gente não vai conseguir coletar depois novamente. A presença de espécies troglomórficas. Troglomórficos, no conceito da IN, ele basicamente se iguala ao de troglobes, ou seja, são animais que têm características físicas específicas, né, de espécies de ambiente subterrâneo. Então, a gente, se houver qualquer tipo de troglóbio ou animal troglomórfico dentro da caverna, a gente tem que pontuar isso aqui também. Trogloxeno obrigatório são espécies que utilizam a cavidade no ciclo de vida, né? Então, ele obrigatoriamente utiliza a caverna em algum momento da sua vida para completar o seu ciclo. Então, aqui também a gente leva em consideração... A gente também leva em consideração a questão da literatura, né, se houver alguma coisa descrita, e também a especialidade nossa, o contexto nosso, né. Presença de espécie rara, se a espécie for, né, aqui tirando os troglobes do contexto, mas se alguma outra espécie for rara, então a gente também pontua aqui, e de troglobes que não sejam considerados raros. Então, se o troglóbio não entrou lá em cima no atributo de relevância máxima, ele deve ser pontuado aqui como presença de troglóbios que não sejam raros, endêmicos ou relíquitos. Próximo.
Bom, então agora passando pelos grupos de atributos da parte física, eu vou falar bem rapidamente sobre esses grupos. Então a gente tem o grupo de atributos relacionado à sedimentação química e clástica. Então o que a gente avalia é a diversidade de espeleotemas, né, a diversidade de tipos de espeleotema, a configuração desses depósitos, e aí na configuração a gente analisa a questão do aspecto, da maturidade ou da abundância e o interesse científico. Para o grupo de atributos relacionados à hidrologia, a gente analisa se aquela cavidade ela tem algum tipo de feição hidrológica ativa ou intermitente. Então, a gente analisa se tem drenagem subterrânea, se tem água de percolação, se tem condensação e se tem lago. Então, todas essas feições elas são avaliadas, né, elas são pontuadas lá naquele esquema de pontos a partir da presença, né, ou da ausência e da perenidade, se é perene ou intermitente. Para a espelhometria, a gente faz mais ou menos o que a metodologia é mais ou menos a mesma para a gente definir lá a destacada, aquele atributo de máxima relevância que a gente já comentado. Então, eu utilizo o banco de dados que eu tenho de todas as cavidades, né, na escala regional e local, só que agora, para o grau de relevância, né, alto, médio e baixo, eu considero algumas classes baseadas nos percentis. Então, eu pego essa amostra e calculo o percentil 20 e o percentil 50. E aí formulo as classes alta, média e baixa, e a partir disso eu classifico as cavidades que eu estou estudando. E são os mesmos parâmetros espelhométricos que eu analiso: projeção horizontal, desnível, área e volume. Bom, o interesse científico, a localidade típica é um atributo mais da parte de bio, né, Lígia? É quando você coleta o espécime que foi utilizado para a descrição da espécie. Aí aquela caverna vira localidade tipo. Obrigado. As estruturas geológicas, então, se eu tenho algum contato geológico importante, ou se eu tenho alguma feição importante, isso também é pontuado. Se a caverna tem registros paleontológicos, entra nessa categoria de interesse científico. Em relação ao geossistema, a gente tem dois atributos, que é a influência da cavidade sobre o sistema kárstico. Então, eu analiso a relação da cavidade com os outros elementos ali da paisagem do sistema kárstico, e a inter-relação com a cavidade de máxima relevância. Aquela cavidade, ela tem, a gente analisa a área de influência, né? Então, se ela está ali dentro da área de influência de uma cavidade de máxima relevância. E o atributo relacionado à história cultural diz respeito ao valor estético e se a caverna tem algum tipo de visitação. Bom, então o final, né? Qual que é a implicação do grau de relevância para o processo do licenciamento ambiental, né? Então, o Augusto ele já tinha comentado anteriormente, a principal implicação, então, ela está relacionada à forma que a gente usa essas cavidades para compensação. Então, se eu tenho uma cavidade máxima, eu não posso fazer nenhum impacto irreversível nela, na cavidade ou na área de influência. Se eu tenho uma de alta, eu tenho que fazer a compensação 2 para 1. Então, se eu quero suprimir uma cavidade alta, eu tenho que compensar, eu tenho que proteger outras duas cavidades de igual relevância. A de média, eu aplico financiamento de ações para conservação, e a de baixa eu não preciso compensar. E aí eu deixo uma última reflexão, que é a questão se a gente pode alterar a classificação de relevância. E pensando muito naquele gráfico que eu mostrei lá no início, que é a questão da evolução mesmo do próprio conhecimento da área. Então, é possível sim mudar a classificação de relevância. Só que essa análise de alteração da relevância, ela só é feita pelo SECAV. Então, eu posso, daqui a 10 anos, sei lá, estudar melhor a área e ver que aquele bicho que eu considero raro não é raro. Aquele espeleotema que eu considerava raro, eu descobri outras cavernas e realmente não, isso é algo comum. Então, eu posso fazer o estudo, alterar, apresentar uma nova classificação de relevância e quem vai analisar isso é o SECAV. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Se vocês tiverem dúvidas, estamos à disposição. Bom, muito obrigado. Alô? Estão me escutando? Sim. Bom, a gente tem várias perguntas. Obrigado, Lígia. Obrigado, André. Pergunta feita por Vitor Sena e também pela Thaís Magaldi.
está previsto na legislação a necessidade de coleta e identificação de apenas invertebrados e quirópteros? Não. Obrigada, Vitor e Thaís. Não, a gente não está previsto na legislação. A legislação, ela solicita que seja feito um diagnóstico geral, né, de toda a fauna cavernícola. Por que a gente só coleta invertebrados e morcegos? Porque muitas das vezes, invertebrados a gente não consegue realizar a identificação em campo, e morcegos a gente, na verdade, só coleta, né, se for necessário a identificação mais específica. Tem algumas espécies de morcego que tem que ser retirado do crânio, por exemplo, para que seja feita a identificação correta. Então, os demais vertebrados, né, a gente verifica muitas cobras, lagartos, roedores dentro de cavernas, sapos, né, anuros. Então, a gente consegue fazer essa identificação por foto. E aí não é necessário, né, estressar o bicho ou coletá-lo mesmo. Então, a gente não tem essa necessidade. A gente faz todos esses registros e, da mesma maneira que a gente encaminha o material biológico, a gente encaminha as fotos para identificação e acrescenta esses bichos na lista de espécies da caverna. Ok, muito obrigado, Lígia. Algumas perguntas, vamos tentar responder de forma bem sucinta, para a gente poder cobrir o maior número de perguntas. O Joshua Soares: sobre a identificação das amostras zoológicas, são terceirizados ou só um biólogo responsável faz a identificação? Boa pergunta, Joshua, bem prática. Excelente pergunta. Não, normalmente a gente encaminha para especialistas dentro dos grupos, né, específicos de cada grupo zoológico. Né? Então, a gente tem diversos especialistas e é muito importante a questão do pareamento das amostras, né? Porque, às vezes, o especialista ele não consegue chegar na espécie específica mesmo, né? Gênero e espécie. Então, é necessário que, às vezes, aquele táxon, né, aquele morfótipo, ele seja, pelo menos, pareado com outras coleções para que a gente consiga ter um banco de dados bem legal daquelas cavernas. Ótimo. Pergunta interessante, prática também do Harley Godinho. Estou em processo de licenciamento de uma área que vai receber eucalipto para a produção de carvão. Nessa área encontramos um abrigo com gravuras rupestres e desenhos. Isso torna o abrigo relevante? Foi o que eu comentei, né? Essa análise ela tem que ser feita por um profissional arqueólogo e não basta só ter o artefato, né? Ele tem que ser de destacada relevância histórico-cultural. Então, isso tem que ser analisado caso a caso e por um profissional adequado. Isso leva imediatamente à pergunta do Henrique Pose. A análise sobre a importância religiosa não é atributo do antropólogo ou sociólogo, ao invés de ser só do arqueólogo, como você acabou de dizer, André? É uma difícil boa questão. Pergunta, viu, Henrique? É porque o que é cobrado, né, é a análise do arqueólogo, o que é cobrado dos órgãos ambientais. Você sabe alguma coisa, Tati? Alguma especificação? Seu áudio, Gestão de Tati. serviços. Tá ligado. Em Minas Gerais, estão me ouvindo? Sim. Sim. A instrução de serviços menciona, né, um laudo arqueológico que passa pela avaliação do IPHAN. Na verdade, essa análise em relação ao atributo destacado à relevância histórico-cultural ou religiosa, ela inclusive é atributo de órgão específico, que é o IPHAN, né? Ela não é realizada no trâmite do órgão licenciador. Então, é necessário que o IPHAN encaminhe a avaliação do documento que foi elaborado em relação à importância histórica, cultural ou religiosa da cavidade. Então, em relação a exatamente qual profissional realiza, eu imagino que o profissional que tem a atribuição, né, para realizar esse tipo de levantamento. Mas a IS menciona laudo arqueológico, é por isso que o André fez a menção ao arqueólogo. Ok, obrigado, pessoal. Vamos para as últimas perguntas. O André Ramos: Lígia, é comum ter problemas com o órgão licenciador quando da coleta de quirópteros identificados posteriormente como ameaçados? Eu não entendi a pergunta.
posteriormente, a espécie vir a ser ameaçada? A questão é essa? Bom, se for, se a espécie naquele momento não era ameaçada e ela passou a ser ameaçada, vai caber uma nova análise de relevância pelo SECAV. O órgão ambiental ele tem que validar aquilo que está no diagnóstico, né, e na relevância. Então, uma vez validada, aquilo não muda, a não ser que o SECAV seja provocado para isso. Então, assim, se naquele momento a espécie não era ameaçada e aquilo não foi, né, como de relevância máxima e está aprovado, está aprovado. Se virar de relevância máxima, o que acontece, eu não me recordo disso ter acontecido. O que acontece normalmente é o contrário. Às vezes a espécie é ameaçada, ou é um troglóbio raro, ou é um troglóbio endêmico, e com o avanço dos estudos, né, aquilo deixa de ser. Então, aí é necessária a provocação ao SECAV para que seja reanalisada a relevância da caverna e deixar de ser de máxima relevância. O contrário é muito difícil de acontecer. Ok, obrigado, Lígia. Muitas perguntas, tá, pessoal? Não tem como a gente passar por todas. Uma pergunta interessante, importante, do Rafael Camargo. Rafinha trabalhou na empresa. Tudo bem, Rafinha? Qual dinâmica é a determinação do grau de relevância das cavernas? Sendo que este é um exercício comparativo e que, considerando que novas cavernas são descobertas ao passar do tempo. Essa é uma questão importante, né? Quando a gente faz o estudo, a gente é um cenário daquele sistema, né? É uma foto daquele sistema. E então a gente tem que procurar trazer todos os elementos para tentar interpretar aqueles processos numa escala mais ampla, né? Mas realmente existe isso. A gente faz um estudo ali em uma parte de vida da cavidade que, na verdade, é em outra escala temporal, né? Então, realmente, é complicado. Ok, obrigado. A gente vai para a última pergunta, então, da Stephanie Mendes, elogia a aula, e diz que gostaria de saber qual o destino desse material coletado após a identificação e utilização. É encaminhado para museus? Quando é encaminhado para museus? Excelente pergunta, Stephanie. Depois que a gente finaliza, né, o processo do licenciamento dentro, né, a própria licença de coleta, autorização, ela solicita que seja feito o depósito em museus. Então, dentro aquele material que foi encaminhado para os especialistas retorna para a CARST, a gente faz a curadoria de todo o material e entrega nos museus. A partir do momento que estiver nos museus, ele se torna público, né? Então, pode ser utilizado aí pelas universidades e tal. Cada grupo vai para um museu específico, né? A gente tenta encaminhar para aqueles museus que vão realmente precisar daquele material e que muitas das vezes liberam artigos e trabalhos dentro daquele grupo zoológico específico. Mas tudo tem que ser depositado no museu. É uma condicionante da licença de coleta, inclusive. Ok, pessoal, muito obrigado. A gente não tem como cobrir todas as perguntas, mas muitas foram respondidas durante a palestra e outras interessantes que no chat as próprias pessoas respondem às dúvidas. Então isso tem funcionado bem também. Então obrigado a Lígia e ao André. A gente parte agora para a quarta palestra do nosso programa, lidando com a área de influência espeleológica. Gostaria de convidar a Lígia novamente e a Tatiana Souza.